Matheus, ele toma Ritalina já faz uns 4 anos e eu percebo que esse medicamento para ele não faz bem. E quando eu comecei o curso, eu falei, será que eu dou conta? Aí ontem foi a visita da neuropediatra, ela retirou a medicação. Aí eu falei assim, olha, doutora, eu, para ajudar o meu filho, eu estou até fazendo um curso online. Na hora que eu falei, ela regalou um olho e falou assim, mãe, você está no caminho certo. É assim que nós vamos trabalhar. Ele vai fazer as terapias e você está muito bem amparada. Ela tinha o déficit de atenção, ela tem o déficit de atenção, né? Então, na escola era bem complicado em questão de notas. E em casa ela tinha a impulsividade também. Quando ela se irritava, ela batia a porta, ela agredia o irmão muito. O irmão é quem mais sofre nessa situação toda. E a hiperatividade, né? Isso aí, o fator, acho que principal dela é a hiperatividade. Você promete em 28 dias, né, Tati? Uma vida completamente diferente. Eu acho que eu consegui isso em 14. Não toma tempo da gente, né? Assim, minha vida, como eu falei antes, é corrida, inclusive com ela também, e aí voltando ao trabalho. Então, eu acordava de manhã e as aulas duram o quê? No máximo 30 minutos. Eu estava assim em desespero, porque eu já tinha procurado ajuda em vários lugares. Eu faço acompanhamento com psicólogo, com neuro, né? Já fiz alguns exames, não atestou nada, somente o TOD. E antes de participar desse programa, eu olhava para um lado, para o outro, eu não via ajuda de nada. Meu tempo assim com ele era simplesmente assim, era exclusividade mesmo, porque era tudo para tudo. A criança que tem o TOD, ela não aceita o não. Quanto mais você diz para ela não faça, ela faz. Né? Então, tinha vezes assim que eu não sabia lidar com essa situação, porque era uma birra, era um estresse, ele gritava. O programa, ele foi algo assim que abriu assim os meus olhos. Consegui sentar e conversar e ele me ouvir. Isso me marcou, porque era difícil. Mas o fato de eu conseguir sentar ele me olhar nos olhos e ouvir o que eu estou falando e me responder, para mim foi toda. Né? E antes ele não conseguia parar. Mas antes ele se batia na cara, a cara dele ficava toda vermelha, ele se jogava muito no chão, ele gritava. Né? E hoje ele até quer fazer, mas aí eu já entro com algumas atitudes, aí ele já ameniza mais. Esse curso, para mim, foi maravilhoso. Guilherme era uma criança difícil de lidar, muito agressivo, estressado, muito tenso. Era muito tenso. Quando se aproximava a hora do Guilherme chegar da escola, eu já ficava em oração. Ai, Jesus, que o Guilherme venha calmo, traz o Guilherme calmo. Né? Eu já ficava assim, já ficava preparada para receber, porque a gente realmente acaba perdendo o equilíbrio, né? Porque você vê aquela criança na agressividade, naquela força toda, você parece que sente que aquela criança tem muito ódio no coração. Todos eles passavam a medicação. Esse último que nós levamos o laudo do outro da escola, e ele falou que no momento ele não precisa, né? Não tem necessidade de ele usar a medicação. E isso. Depois de passar pelo programa? Isso foi maravilhoso, foi muito bom. Na segunda semana eu já vi bem os resultados. Eu estava sem saber o que fazer com ele. E Deus, ele colocou a Tati, né? Fiz o curso e graças a Deus hoje eu consigo, né? Então, eu falo para as mães, né, que se puderem, faça, gente, faça o curso, é muito bom, não vão se arrepender. Psiquiatra, aí depois levei para a psicóloga e a psiquiatra passou o remédio para ele. Aí eu fiquei que disse assim, ele provavelmente tem o TDAH e tem o TOC.
eu fiquei feita uma louca, porque a gente não entende, né, o que é o TDAH. Foi quando eu levei o meu filho, e daí, quando ela falou da medicação, eu digo, meu Deus, e agora? Meu filho depender de medicação, consegue, né, não fala mais que é doença. O estudo com ele foi muito mais tranquilo, ele assimilava o conteúdo muito mais rápido, não ficou aquele período maçante, sabe, pesado para trabalhar, para estudar. Ana começou a apresentar as primeiras alterações aos 4 anos, que foi quando ela foi para terapia pela primeira vez por agressividade, impulsividade. Não foi diagnosticada na época com TDAH. Depois, na escola, ela sempre tinha a questão de ela não para quieta, ela não fica sentada, ela não copia nada no caderno, ela toda hora se levanta, todas aquelas funções, né, das crianças com TDAH. Mas também eu não tinha conhecimento, não tinha entendimento. Para mim ela era inquieta, mas não que isso fosse um transtorno. Ela não conseguiu se alfabetizar pelo método da professora, enfim. Então algumas coisas facilitaram bastante nesse sentido. Aí eu ficava muito brava porque ela perdia tudo. Me sinto mais apta. Então, era uma vida sofrida, porque ele não queria mais ir para a escola, não se interessava mais pelos conteúdos, não queria mais estar dentro da escola, estava dando trabalho na escola. Hoje é uma felicidade, ele já acorda na hora certa, eu não preciso estar acordando mais ele já acorda sem eu precisar vir no quarto dele, ele já escova os dentes, ele toma um café e sai todo mundo feliz para a escola. Hoje eu recebi uma excelente notícia, a gente passou na psicopedagoga de novo e ele melhorou, principalmente que a dificuldade maior dele é trocar as vogais. E ele não está mais trocando como estava trocando. Agora ele se concentra mais. Bullying nem se fala, por ele ser uma criança diferente. A escola, assim, os meninos da escola faziam muito bullying com ele também. Ele não tem só o TDAH, né? Ele tem outros probleminhas atrás. Tá ficando muito violento, agressivo demais, respondão demais também. E eu comecei, porque ele não é de brigar, né? E ele já estava saindo da escola, indo em outro bairro para brigar com os meninos. Aí eu comecei a observar muito o que estava acontecendo. Levando toda a carteira, todo desanorteado, se debatendo. E a professora falou que ele havia batido nela. Um pouquinho que eu aprendi com a mentoria toda, em 21 dias, eu cheguei lá e falei com eles que por motivo de bullying, por motivo de muitas outras coisas que possivelmente está acontecendo dentro da escola, que ele está se revelando. Porque ele já tentou mostrar de uma forma e não conseguiu. Então ele começou a revelar de outra. No primeiro dia de aula que ele foi numa sexta-feira, eu não esqueço. Saí para trabalhar, deixei ele na escola, fui pro serviço. Cheguei de tardinho em casa. Aí ele já chegou e já virou: não, mãe, hoje eu vou fazer pão. Eu olhei assim: ai, que gracinha, gente, quem é que te ensinou a fazer pão? Eu me lembro disso. Eu não aprendi. Viu? Eu vou fazer pão por causa que a professora me ensinou e tem que pôr isso e pôr aquilo. Eu fui deixando ele fazer. Eu achei assim, extrema virar uma gororoba danada, né? Porque sem receita, sem nada, ele não lendo nada. Mas ele não fez o pão e não ficou gostoso danado o pão. Né? Viu? Antes da mentoria, a minha maior dificuldade era a questão da impulsividade. O que mais mudou foi a minha conexão com meus filhos, principalmente o mais velho. Porque eu tô com um adolescente de 14 anos, né? Eu tenho um de 4 na aborrecência infantil, então o choque é muito grande. E hoje eu tô conseguindo isso até entre eles dois. Depois do curso, eu consegui desenvolver habilidades que eu, né, já diagnosticada com TDAH, não tinha essa clareza que o curso me passou. Eu mudei assim drasticamente, porque só pra você ter uma ideia,
o meu hiperfoco, eu como TDAH, eu não sabia como ativar o meu hiperfoco. E hoje eu estou conseguindo isso. Aquela questão das rotinas, aquilo que foi fundamental para mim. Então hoje, eu como mãe, eu estou super satisfeita. Como mulher, eu consigo me entender. Eu consigo entender as minhas dores. Eu não me culpo mais. Meu diagnóstico não me define. Ser um curso, para mim, não foi só fundamental com a minha relação com os meus filhos. Foi para mim, como mulher. Foi gratificante para mim. Foi eu entender o tempo de qualidade. E isso me desestruturava, porque a gente não sabia como lidar, não sabia o que fazer diante desses comportamentos dela. Eu já não aguentava mais, eu tinha momentos assim que eu tinha vontade de sumir, desaparecer, esquecer, né, que a gente teve filho, que a gente tem filho, sabe? Porque eu passei por momentos assim muito difíceis com ela mesmo. Eu não conseguia trabalhar com ela porque ela chorava, ela gritava, não queria fazer, e eu, sem a experiência que eu tinha, eu gritava junto, né? Eu xingava, às vezes, muitos momentos assim, quantas vezes eu xinguei e falei, porque você é isso, você é burro, você não consegue, entender? E eu não sabia como lidar com tudo isso. Sem dúvida, o espelho de mãe, no Fora da Caixa, me tirou ali, porque eu estava realmente dentro de uma caixa, né? Eu vou encarar e vou fazer assim, ó. Hoje eu não me arrependo, porque foi um investimento que no momento eu não podia investir, mas que hoje eu tenho um retorno disso. Porque eu acho que se eu não tivesse investido nesse curso, eu acho que já estava... Até os meus remédios antidepressivos, essas coisas, eu até parei de tomar, porque eu estava à base de remédio. Era dor de cabeça, 24 horas com dor de cabeça, eu não aguentava mais, eu me sentia pesada, não tinha forças. Hoje eu me sinto mais tranquila. Então, assim, ó, eu vejo que o investimento valeu a pena. Um dinheiro bem aplicado, né? Foi bem aplicado. No momento tu pensa assim, não é caro, é isso e aquilo, mas assim, ó, vale a pena. E eu não sabia como lidar com tudo isso. Sem dúvida, o espelho de mãe, no Fora da Caixa, me tirou ali, porque eu estava realmente dentro de uma caixa. Eu chegar em casa, eu dizia assim, meu Deus, lá vem a minha batalha. Era a pior batalha, era chegar em casa e encontrar o Henrique. Respeitar a hierarquia, a professora manda sentar, ele senta, daqui a pouco ele levanta, só fazia o que queria. Uma das razões do meu divórcio foi justamente esses problemas que vieram sendo ocasionados durante essa convivência com o Henrique, essa dificuldade de lidar com esse problema dele, que a gente até então não sabia o que era. Falei, não, vamos para o psiquiatra. Chegou lá, o psiquiatra avaliou, disse, olha, realmente ele tem ansiedade, vou passar aqui uma medicação, e passou a fluoxetina. E eu não sabia lidar com isso. Comecei com minha mãe, eu chorava com a minha mãe, falava, mãe, eu sou uma mãe péssima, eu não sei porque eu fui ser mãe, porque, poxa, não é possível. Aí eu via depoimentos de mães que tinham problema com o filho, mas que carregava, que levava para tratar, e que defendia com unhas e dentes. Eu digo, meu Deus, e por que eu não faço isso? Para mim, quando ele ia para casa do pai, porque a guarda compartilhada um fim de semana com outro, eu fazia, ai, graças a Deus, agora é o meu fim de semana, agora eu vou curtir. Eu não tinha a sensação de prazer de estar com meu filho. Comecei a seguir Tatiana. Aí, quando chegou na semana, TDAH Fora da Caixa. Aí eu falei, vou fazer. E foi incrível, porque eu acho que na primeira semana eu já comecei a perceber alterações no Henrique mais calmo. Eu dizia assim, gente, eu não tô acreditando. Eu vinha mais de 2 anos que eu tentava isso. Agressivo, a questão é a questão da agressividade mesmo, né? Ele me batia, ele me mordia, ele me chutava, todas as coisas assim que você possa imaginar. Eu já passei com ele mais de 1 ano que ele não conseguia ficar na escola, né? Eu tinha que estar presente com ele na escola, e mesmo assim não tinha resultado nenhum. As professoras achavam melhor eu ficar em sala para conter a questão da agressividade dele, né? E eu, nesse período, todo esse processo, passei por muitas coisas, por muitas dificuldades. Veio a questão da separação também, que ele, um dos motivos da separação também foi isso, né? O que eu estou usando agora, né, da Tatiana, e seguindo tudo, toda a rotina, melhorou assim 100%. Depois que eu comecei a fazer o curso, né, e eu consegui, né, com os métodos, com o que eu, né, coloquei em prática, consegui fazer com que ele ficasse na escola sem a minha presença. E aí, quando ele conseguiu ficar sozinho na escola, o que tu sentiu? Conta pra nós. Um alívio muito grande, né, uma sensação de dever cumprido, uma sensação de que eu não sou culpada. Eu estava totalmente assim, me culpando por tudo, né? E hoje eu não me sinto mais assim.
né, em me culpar. É a culpa que eu não tenho mais essa culpa. Então, assim, ele estava muito agressivo com as palavras. A gente falava uma coisa com ele, não esperava a gente nem terminar de falar, ele já retrucava a gente, já fazia um questionário. A bagunça que ele fazia também era motivo de muita briga aqui em casa. Ele estava assim, aquela criança, e todo mundo olha e fala assim, ai meu Deus, esse menino acabou de chegar. Achei você, assim, tava pedindo a Deus, não tava conseguindo dormir direito à noite. Eu falo assim, porque não foi um investimento para um mês, para um ano, foi um investimento que é para a vida inteira, né? A gente percebia nele a dificuldade de se concentrar, muita dificuldade de se concentrar. O hiperfoco dele era em algumas coisas do interesse dele, aí tudo bem. Mas a dificuldade dele, principalmente de colocar tudo no papel. O Nicolas não consegue se concentrar para escrever, ficando muito estressado, porque os amiguinhos da sala conseguiam terminar e ele não. Irreconhecível, Nicolas, irreconhecível. Foi muito bom. Ele não se estressou com as coisas que ele não conseguia fazer. E foi muito assim, importante para mim que ela falou, mãe, isso não é uma sentença de morte. É uma sentença de vida pro seu filho. Então foi muito forte, porque eu sabia que eu estava ajudando ele. Exato. E vai ser para a vida dele, né? Exato. Não foi uma coisa que... E a gente está começando agora, então assim, ele tá muito bem, né? Muito, muito bem. E eu me sinto muito orgulhosa, porque eu não perdi isso não foi uma perca de tempo, pelo contrário, muito para a vida, né? Hoje eu consigo fazer ele focar mais, sabe? Eu consigo botar uma rotina para ele, uma rotina de estudo. Você vai sentar agora, vai estudar, né? No começo, eu passei para você que ele é uma criança que eu tenho que estar o tempo todo do lado dele estudando. Hoje, né? Agora, por esses dias, eu já estou conseguindo, conforme eu estou aqui, ele está lá, fazendo a tarefa dele. Mas hoje eu falo para ele assim, quando você tiver dúvida, você me chama, né? Antes eu tinha que ficar ali, sentada do lado dele, com ele tendo dúvida ou ele não tendo dúvida, né? Hoje eu estou conseguindo pôr uma independência nele, né? Antes ele fazia por fazer e ele não conseguia enxergar o resultado. A questão tem que tirar nota, tem que isso, tem que aquilo. Não, focar mais na questão da habilidade, do que ele gosta de fazer, o que vai dar prazer para ele, e o restante é consequência. Eu acredito que logo na primeira semana, nos primeiros 10 dias, além de eu ter aprendido a lidar melhor com meu filho, você pega na mão e você conhece a criança, você tem a metodologia lá, a consultoria individual veio, você já sabia do Joaquim através de um relatório que eu já tinha preenchido para ti. Então você já sabia do que se tratava. Então você já veio pra gente sentar e conversar, e aí? O que tá te faltando? Faz aqui, me dá a dica, eu te dou uma dica aqui, a outra ali, né? Eu te falei aquele dia das palavrinhas que ele tava engolindo a letra, tu falou assim, vai aumentando. E tal, e hoje tá fazendo. E eu tive que parar de trabalhar por conta dele, porque ele era, né, bem agitado, agressivo, e ninguém queria ficar com ele, né? Eu encontrei você, esse apoio, né? Você pega na mão da gente, como se a gente fosse um bebezinho e ensina a andar. Assim, foi uma mudança radical na minha vida, assim, eu melhorei bastante. A minha situação financeira não é 100%, porque eu não posso trabalhar, então eu dependo do meu marido. Então, assim, eu fiquei meio assim, eu falei, meu Deus, é agora. Eu já tentei de tudo, já fiz tudo, já passei por vários médicos, já gastei muito dinheiro nessa área de médico com ele e tudo mais. Eu falei, o que eu faço, né? Eu nunca aceitei muito. E na escola me chamaram um certo dia, e a professora dele é psicopedagoga. A coordenadora tem um filho que é TDAH. E ela foi me falar e pediu para investigar sobre, para a gente poder ajudar ele, que estava com déficit, né, de atenção na escola. A maior dificuldade dele era na parte da escrita, né, da leitura. É um pouco atrás, principalmente da escrita. Ele já lê, já até bem. Mas nessa parte da escrita ele era um pouco... E a hiperatividade. Eu não sabia como lidar muito com a hiperatividade. Hoje ele, assim, ainda continua hiperativo, né? Mas com os métodos ele já está bem mais centralizado. Principalmente na parte das regrinhas, que ele chama. Tem que ter horário para tudo, tempo para tudo. Ele está aceitando bem isso.